Senhor é bom. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos orar ao Senhor. Aqueles que nos visitam, a gente não tem hábito de fazer um momento de ofertório específico. Nós entendemos que o culto é uma oferta, Então o gasofilácio fica ali no cantinho. Em qualquer momento do culto, se você desejar assim, você pode se dirigir a ele, fazer ali a sua oferta, o seu dízimo. O Mourão colocou aqui na frente para a gente orar e abençoar. Amém. Vamos fazer isso, mas não quer dizer que você precise vir agora para cá se você não quiser. Tá bom? Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus. Noite. E queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Tua palavra será exposta nesta noite, Pai. Eu lhe peço no nome de Jesus que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração e em nossa mente. Que o Senhor, através da Tua palavra que será ministrada, possa, ó Deus, transformar a nossa vida a cada dia. Que a Tua palavra que será ministrada sobre nós, através do Teu Santo Espírito nesta noite, possa nos encorajar, possa nos renovar, possa nos corrigir, possa nos ajustar à Tua vontade para as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Queremos aproveitar e agradecer ao Senhor pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, consagrando a Ti as ofertas e os dízimos lançados diante do Senhor. Assim seja a Tua palavra na vida dos Teus filhos, que o Senhor esteja multiplicando a 30, 60 e a 100 por um. Oramos também por aqueles que neste momento estão com falta de algo, Pai. Estão sem emprego, estão, ó Deus, com limitações na sua vida financeira. Eu quero lhe pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor conduza os Teus filhos às portas que o Senhor já tem aberta para a vida deles. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja dando graça, ó Deus, aos Teus filhos, diante dos entrevistadores, diante daqueles que eles conversarão nesta semana, Pai. No nome de Jesus, somos gratos a Ti. Eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que toda honra seja somente ao Teu nome, Pai. Oramos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a maioria de nós já ouvimos a história do Zaqueu, As crianças ouvem a história do Zaqueu, tem musiquinha a respeito do Zaqueu. Enfim, a história do Zaqueu é muito conhecida. Era um homem que vivia na cidade de Jericó, era um homem de pequena estatura, e na
sede, né, no desejo de ver a Jesus, ele teve que subir numa árvore, porque ele era baixinho e não conseguia ver por sobre o ombro das pessoas. E aquilo que era empecilho para ele naquele momento, ele deu a sua maneira, ele se moveu para que pudesse entrar, ou pelo menos ver a Jesus. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, e olha para a nossa vida, ou para a vida de alguém que conhecemos, para muitas histórias, talvez, que já entramos em contato, é muito comum encontrarmos pessoas, ou nós mesmos, quando somos questionados por que nós não temos um relacionamento mais profundo, mais próximo de Jesus, porque nós não temos uma intimidade maior com Jesus, porque nós não conhecemos Jesus mais de perto. Nós rapidamente, algumas vezes, encontramos algumas desculpas ou justificativas para isso, né? Quando nós nos questionamos ou vemos algumas situações, porque nós ou alguém que conhecemos não se encontra de verdade com Jesus, ou não tem um relacionamento de verdade com Jesus, nós encontramos desculpas e justificativas para esse fato. Eu realmente acredito que essas pessoas amam a Jesus, mesmo sem ter um relacionamento com Ele, mesmo sem conhecê-lo. Tanto é que se a gente parar aqui na feira de domingo, né, muitas pessoas circulam por aqui, e a gente perguntar para as pessoas que passam, você ama Jesus? O que você acha que seria a resposta de cada uma delas? Sim, eu amo a Jesus. Você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. E eu acredito, sinceramente, eu acredito que muitas pessoas amam a Deus, amam a Jesus, mas são impedidas, muitas vezes, de desenvolver um relacionamento com Jesus. Muitas pessoas buscam uma religião. E Jesus, ele não está numa religião. Jesus, ele não é uma religião. O Filho de Deus, ele não é uma religião. E muitas pessoas procuram em trocar de religião ou assumirem uma religião. Mas, de fato, o que o Senhor procura é um relacionamento com Ele. Jesus, Ele olha para nós não desejando uma religião. Deus olha para nós desejando um relacionamento. E muitas vezes, para não entrar nesse relacionamento, a gente consegue bolar algumas justificativas para, né, tentar explicar a nossa falta de interesse nele. Porque a gente acha que Jesus é algo subjetivo, que a fé é algo subjetiva. Mas não existe nada mais concreto do que a fé. Não existe nada mais concreto do que o reino de Deus. Não existe nada mais concreto que Jesus. E a gente faz uma confusão sobre aquilo que é concreto e abstrato, ou sobre aquilo que é concreto e subjetivo. Né? Para nós, esse copo é algo concreto, porque a gente consegue ver, consegue pegar e consegue até usá-lo. Para nós, esse copo é concreto. A gente acha que esse copo realmente existe. Mas se eu chegar daqui e somente soltar este copo da minha mão, ele não mais existirá. Ele vai perder a sua função, ele vai deixar de existir, e não existe cola que a gente consiga, pelo menos aqui, que vai conseguir restaurar o copo da maneira que ele era, ou da maneira que ele é agora. E a gente acha que isso é concreto. A gente acha que a vida que nós levamos hoje é uma vida concreta, porque nós temos emprego, nós temos uma casa, nós temos uma família, mas todas essas coisas passarão. E a gente acha que o reino de Deus é algo abstrato, porque nós não conseguimos enxergar. Não enxergar não é uma limitação do reino.
não enxergar o reino é uma limitação nossa hoje. Ok? Porque estamos vivendo neste mundo, né? Mas o reino de Deus, ele existe. João já falava, já declarava, né? Eis chegado o reino de Deus. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é algo concreto, por quê? Porque ele existe hoje e existirá eternamente. Não vê-lo é uma limitação nossa. E quando a gente fala em buscar as coisas que são realmente importantes, a gente corre atrás de emprego, de dinheiro, a gente corre atrás de tantas outras coisas que vão passar. A gente costuma dar desculpas por um relacionamento superficial que temos com Deus, porque a nossa visão daquilo que é eterno é limitada. Ou muitas vezes nem temos a visão de uma eternidade. A gente acha que 80, 90 anos é muita coisa. Isso não é a milésima parte do que significa uma eternidade. Onde os nossos verdadeiros relacionamentos deveriam ter como objetivo aquilo que é eterno. E não aquilo que é temporal, não aquilo que é passageiro. É interessante que Zaqueu, ele de certa maneira entendeu isso. E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele bolou um plano e falou, olha, eu tenho que me encontrar com Jesus. Eu preciso pelo menos ver esse Jesus, do qual provavelmente ele já tinha ouvido muitas histórias. Um homem de Deus que estava curando pessoas que estavam dando vista aos cegos, estava fazendo que os coxos andassem, que tinha ressuscitado mortos. Esse Jesus que, onde ele passava, uma multidão o seguia. E ele falou, eu quero pelo menos ver Jesus. E sendo ele um homem baixo, a palavra de Deus fala que ele bolou um plano. Olha, eu sei por onde ele vai passar, vou subir numa árvore que eu vou ter pelo menos a visão de Jesus. Porém, as limitações de Zaqueu não eram somente essa. Zaqueu, ele tinha algumas limitações, provavelmente assim como eu e você temos. Talvez você, né, o pastor Ricardo não é um homem baixinho. Pode ser quem estiver passando, ele só ele ficar de pé que ele vai ver, né, quem está na frente. Né? Não essa é uma das limitações minha, né? Mas, não falando dessa parte, Zaqueu tinha algumas limitações que provavelmente eu e você também tenhamos, que diariamente nós temos que vencê-las. Para quê? Para ter um relacionamento mais profundo com Deus, com o Senhor Jesus. E a gente pode citar algumas limitações que Zaqueu possuía. A primeira delas era uma limitação social. Né? Como assim? Zaqueu era um cara rico, mas como que era limitado socialmente? Ele era tão miserável que tudo aquilo que ele tinha era dinheiro. Né? A palavra de Deus diz que ele era rico, e ele era o maioral dos publicanos na sua própria terra. Ou seja, Zaqueu era um judeu que estava a serviço dos romanos para cobrar imposto do seu próprio povo. E isso fazia com que o seu povo o mantivesse o quê? Afastado. Ele era um publicano. Os judeus não gostavam dos publicanos. Ele era excluído do seu próprio povo, por causa da função que ele exercia aos romanos. E a ponto de os judeus o considerar, né, os judeus consideravam Zaqueu indigno de receber qualquer judeu em sua casa, porque ele era um publicano. Ele vivia à margem da sociedade onde ele vivia. Ele vivia à margem da sociedade. Apesar de ter dinheiro, ele era um marginal.
Não era, né? Quem vive à margem é o quê? É o marginal, ou seja, ele tinha limitações sociais. As pessoas o criticavam, as pessoas não queriam estar perto dele. Qual era a outra limitação de Zaqueu? A multidão era uma limitação que Zaqueu tinha, de se encontrar com Jesus naquele momento. A multidão impedia Zaqueu de ir na direção de Jesus. Muitas vezes essa multidão pode ser simbolizada no nosso dia a dia como os problemas, as situações, o corre-corre, né? Hoje nós somos a geração, esse é o tempo do corre-corre. Dificilmente a gente chega com alguém e pergunta, olha, como que você está? Não, olha, eu estou tranquilo. Como está seu tempo? Ih, está de boa. Geralmente é o contrário, né? Como que está? Ih, estou mal correria. E o seu tempo? Ih, eu estou sem tempo para nada. E muitas vezes a gente usa esse corre-corre, a gente usa as situações para justificar o fato de nós não desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento genuíno ou, né, com Jesus. A gente fica somente na superficialidade. Por quê? Porque a multidão nos impede, a multidão dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios problemas, das nossas próprias justificativas, nos impedem de se aproximar de uma maneira mais íntima de Jesus. E a gente fica na superficialidade. Qual era a outra limitação que Zaqueu ele possuía? Era a sua estatura. Ele era baixinho, né? Ele era baixinho. Isso impedia que ele visse ali a Jesus. Isso nos lembra que a gente também tem limitações físicas ou emocionais, principalmente, né, que a gente usa isso como um bloqueio no nosso caminhar com Jesus. A gente usa as nossas limitações emocionais, a gente usa as nossas limitações físicas como um bloqueio, como uma limitação de caminhar com Jesus. Isso, eu estava, né, preparando já há algum tempo essa mensagem, eu lembrei do meu pai na fé. O meu tio, né? Ariovaldo é o nome dele, a gente chama ele de Areu. Ele, quando era criança, ele teve paralisia infantil, talvez já tenha falado isso, né? Alguém provavelmente já viu aqui. Ele teve paralisia infantil quando ele era criança, e o lado esquerdo dele atrofiou, né? Ficou bem fininho o lado esquerdo dele. E toda a minha vida eu via o meu tio andar com muita dificuldade. Ele andava mancando, né? Agora ele colocou uma órtese, deu uma arribada, mas mesmo assim ele tem dificuldade, ainda mais hoje. Ele já está com mais de 60 anos. Né? Mas ele e minha tia, eu não conheço pessoas tão prontas para se lançar na obra do Senhor. Eu fui alcançado por ele num trabalho que ele fazia com galera do heavy metal. E eu lembro, o Areu ele tinha um pouco menos da idade que eu tenho hoje. E ele vivia para cima e para baixo com um bando de maluco, cabeludo, com a guitarra pendurada no pescoço, declarando o reino de Deus. E não tinha limite de horário, não tinha limite de distância. Com todas as suas limitações, sem carro, ele pendurava a sua guitarra, a gente pegava ônibus e ele estava lá. E a vida dele me abençoou muito, porque eu olhava para a vida do Areu e falava, cara, se esse cara faz isto por amor a Jesus, eu que sou perfeito, nem barriga eu tinha, eu falei, pô, o que vai me limitar? E ele me inspirou muitas vezes para estudar a palavra do Senhor, andar juntamente com a minha família horas. Porque a gente não tinha dinheiro para ir na escola dominical de manhã e voltar à noite. A gente morava longe da igreja. E realmente é longe da igreja. A gente morava como daqui no centro, mais ou menos, da igreja. E a gente ia a pé. Talvez um pouquinho até mais. A gente ia a pé e voltava a pé.
A gente louvava o Senhor quando aparecia uma carona à noite, né, de um Maverick, vazando gasolina, e a gente pegava o Maverick e nos deixava em casa, mas porque a gente entendia que valia a pena estar na casa do Senhor e na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para a gente ser edificado, para a gente crescer na fé, para a gente crescer no conhecimento do Senhor. Então a vida do Areu, ele me inspirava, ele não tinha limitações. Apesar do seu físico, ele rompia para viver uma vida com Jesus. De uma maneira poderosa. Até hoje, o Areu está com quase 70 anos. E esses dias falou, Marcelo, a gente está voltando com a banda. Eu falei, cara, e aí? Eu vou ser arrebatado com a guitarra no pescoço. Porque é esse o chamado dele. E várias vezes a gente saiu e a gente via os malucos entrando na casa do Areu com a guitarra pendurada no pescoço, tocando Black Sabbath. Passava 2 meses, estava a molecada aprendendo louvores e encaminhando para a casa do Senhor. Né? Eu sou uma florzinha de Jesus, exatamente. Né? E, enfim, e isso inspirou a minha vida, sabe? E a gente estabelece algumas limitações que é só desculpas, são justificativas. Não há limitações físicas nem emocionais que o Senhor não possa curar, se a gente permitir que Ele faça isso. Se o nosso físico não mudar, beleza, permaneçamos dessa maneira caminhando com o Senhor. Então, o que a gente pode fazer nessa circunstância? Eu não costumo fazer isso, mas eu dei um tema a essa mensagem. Essa mensagem eu dei um tema chamado Diga não às justificativas de desculpas. Diga não às justificativas de desculpas. Justificativas de desculpas que nós temos de não avançar no relacionamento com Deus, de não se aproximar de Jesus. O que fazer para, assim como Zaqueu, romper com as justificativas de desculpas? Primeira coisa que a gente deve fazer é ter atitude. Eu tenho que ter uma atitude positiva para com relação a Deus. Ok? Não é que lá não, se Deus quiser... Claro, Deus sempre quer que nós nos envolvamos com aquilo que é dele. E a gente depende do Senhor e a gente só faz as coisas realmente se Deus quiser. Mas isso muitas vezes é uma desculpa para eu sentar e não me mover. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma atitude positiva. Quando a gente olha para Zaqueu, nós lemos que ele passou adiante da multidão. Se ele não conseguia ver Jesus do plano que ele estava ali, ele passou adiante da multidão, deu à frente. Isso nos faz entender que na nossa atitude positiva, nós devemos deixar ou sair da nossa comodidade. E uma posição cômoda é algo que muitas vezes nos prende. Muitas vezes o que nos atrapalha de seguir Jesus não são as coisas ruins, são as coisas boas. O conforto. Hoje eu acordei de manhã cedinho, olhei para o tempo e abri um pouquinho a janela. Jesus, eu acho que foi na hora que soprou o vento, né? Arrepiou a cabeça inteira. Falei, Jesus, que frio. A cama, né, com cara de abraça-me, né? Exatamente. Eu olhei para a cama, eu falei, eu vou deitar de novo. Quando eu deitei, o Espírito Santo me deu um sacode. Eu lembrei da Daniela. Ela não teria opção para não estar aqui. Ela assumiu um compromisso de vir da aula, e o mesmo frio que estava batendo na minha casa, provavelmente estava batendo ali na casa dela, do Alexandre. E eu falei, olha,
por comprometimento com Deus e para honrar aquilo que os homens e mulheres de Deus estão fazendo, em deixando sua cama cedinho para estar conosco na escola dominical, para nos ministrar, foi que eu levantei. E vim. E como eu fui abençoado nessa manhã. Você me entende? É muito gostoso estar no friozinho, mas vem aprender a palavra do Senhor. Deixa lá, meu filho. Depois você volta e ronca à vontade. Venha estar conosco aqui. Isso honra ao Senhor e honra o teu irmão. Foi isso que o Senhor falou comigo. Você vai me honrar estando lá e você vai honrar a minha filha. E os meus filhos que estarão ali. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi. Dei um pulo e vim alegre. Cheguei meio emburrado, quem me conhece sabe, né? Mas estava aqui. E aí, tudo bem, tudo bem. A gente muitas vezes precisa sair da nossa comodidade para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E outra, queridos, isso está ministrado a minha vida. Porque sempre o Espírito Santo me fala, e às vezes eu começo e depois eu dou uma escamoteada, como dizem, né? Eu falo, não, eu vou acordar mais cedo para fazer logo na primeira hora do dia minha devocional, e depois eu começo o trabalho. E aí na primeira semana, beleza, acordo cedinho, já pego ali a Bíblia, já faço uma leitura, já oro, e depois as coisas vão acontecendo, e eu já vou empurrando isso para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. E se a gente não toma cuidado, nem pensar na palavra do Senhor a gente pensa. Então, nós temos que tomar uma atitude positiva com relação ao Senhor. Sair da nossa comunidade, da nossa comunidade não, da nossa comodidade, né? Fica na comunidade, não vai embora não. Mas sair da nossa comodidade ou da nossa zona de conforto. E só assim a gente cresce. Outra coisa que Zaqueu fez, além de passar à frente da multidão, ele subiu numa árvore. Ele não conseguia ver Jesus da estatura que ele tinha. Ele subiu numa árvore. E o que isso mostra para a gente? Muitas vezes nós temos que mudar o nosso ângulo de visão. A gente tem que começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente é tentado em ver problema só como problema. A gente não está acostumado a ver problema como uma oportunidade. É ou não é? Muitas vezes, problemas são oportunidades que o Senhor nos dá para crescer, para mudar. Eu lembro de Davi, quando ele ficou sabendo que Golias estava ali afrontando o povo de Deus, e alguém falou, olha, quem matar o gigante, o rei vai isentar a sua família de impostos e vai dar a sua filha para casar com ele. Davi falou, é comigo mesmo. Eu vou lá matar esse cara. Para todo mundo era um problema. Mas para Davi ele enxergava como o quê? Como uma oportunidade. Claro que Davi tinha sido chamado por Deus. Mas Deus não falou, Davi, vá matar o gigante. Não, Davi sabia aquilo que ele tinha que fazer. Pô, esse cara está afrontando o exército do Deus vivo, eu vou acabar com esse cara. E o rei falou, não, Davi, você é menino. Não, rei, ó, eu matei um leão e um urso, eu vou detonar esse filisteu. E foi. A gente tem que mudar a maneira de enxergar as coisas. E ainda falando em Davi, quando o filisteu ameaçou Davi, Davi multiplicou a ameaça. E ele falou para o gigante, hoje eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E todo mundo vai ver que há Deus em Israel. Imagina, um garoto de 16 anos.
Zaqueu passou adiante da multidão, subiu numa árvore, e nós? Né? Temos permitido olhar as situações, olhar a nossa vida com o Senhor de uma maneira diferente? Ou a gente continua, ou vai continuar nas nossas zonas de conforto, vai continuar com uma visão míope? E querido, não enxergar legal é horrível. Se eu tirar os meus óculos aqui, ó, misericórdia, tudo embaçado. Eu só sei quem é quem aqui porque eu conheço. Mas sem chance. A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar as situações. Permita que o Senhor coloque a lente divina em você, na sua vida. Quando temos atitudes assertivas, nós atraímos a atenção do Senhor. Quando nós nos dirigimos a Ele, Ele responde da mesma forma. Quando Zaqueu, ele tomou essa iniciativa, passou adiante da multidão, subiu na árvore, ele chamou a atenção de Jesus de uma tal maneira que Jesus olhou para aquela árvore e falou: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou ficar na tua casa. Jesus era conhecido de Zaqueu, um velho amigo. Provavelmente, até aquela situação, nem sabia o nome dele. E ele olhou para a atitude daquele cara e falou: desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa. Então, além das atitudes que Zaqueu teve e atraiu a atenção de Deus, o que mais que ele fez? Segundo lugar, que nós precisamos no nosso dia a dia fazer é obedecer ao Senhor. Obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça aquilo que Ele te fala. E a gente acha que para obedecer a Deus a gente precisa conhecer demais. Precisa conhecer muito. Para obedecer a Deus a gente precisa, mergulhar na palavra. Não necessita, querido. Obedeça ao que você conhece. E a gente estava conversando essa semana, né, e eu compartilhei algo que eu penso assim: se a gente pegar o Evangelho de Mateus, pegar o capítulo 5, 6 e 7, e procurar aplicar aquilo que está escrito ali, Mateus 5, 6 e 7, só 3 capítulos de um livro, em 66 livros da palavra de Deus, 3 capítulos. Se a gente se aplicar em conhecer e procurar obedecer, eu acredito que o Senhor vai olhar para a gente e falar: olha, vocês são perfeitos varões. Você é um perfeito varão. Você está de parabéns, você está joia. Eu estou falando de 3 capítulos, onde o Senhor estabelece o padrão de relacionamento com Ele, na verdade, né? Estabelece o padrão de relacionamento uns com os outros, estabelece o padrão como nós devemos nos achar, estabelece as prioridades, aquilo que é pessoas que são de sucesso ou não são, né? A gente acha que ter sucesso é ter dinheiro, e a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, né? Bem-aventurado e bem-sucedido é a mesma coisa. Sendo que a nossa visão de bem-sucedido está relacionado a grana ou status. E para Jesus não tem nada disso. Se nós pegarmos Mateus 5, 6 e 7, conhecermos e tentarmos e aplicarmos, nos esforçarmos a aplicar, obedecer aquilo que está ali na palavra do Senhor. Queridos, olha, bacana. Glória a Deus, você já vai ter percorrido um longo caminho. E assim como Zaqueu, após se encontrar com o Senhor, ouviu a palavra dele, ele desce de onde ele estava e recebe a Jesus com alegria. Ele teve prazer naquele encontro com o Senhor. Porque não foi um encontro religioso, foi um encontro para um relacionamento, para sentar à mesa, para que Jesus ficasse ali, né, e ele apresentasse a sua família.
Muitas vezes a gente se relaciona com Deus como se estivesse indo para a missa. Né? Não estou criticando a religião católica não, mas o significado da missa, ela aponta sempre para o sacrifício de Cristo. E de uma maneira muito pesada. Hoje, graças a Deus, a Igreja Católica está mudando, tem celebração. Mas quando eu era criança, não. Era os 7 passos de Jesus até o Calvário, aquele sofrimento, né? E eu não entendia nada, mas eu ia para a missa, sabe? E eu ia sozinho, não era nem minha mãe que me levava, né? Eu ia para a missa sozinho, e a gente sabia as deixas, né, que o padre dava para a gente dizer amém, era isso que, né? Aí a gente, mas um negócio meio fúnebre, né? Hoje, graças a Deus, eles têm celebrado, o Senhor tem feito a obra. E outra, querido, o céu vai ser uma surpresa. Olha para o teu irmão e fala assim, o céu vai ser uma surpresa. Então não julga os outros não, né? Guarda aí, em nome de Jesus. Né? Então, o encontro de Zaqueu não foi um encontro religioso. E esse mesmo encontro com o Senhor deve marcar a nossa vida, não da religiosidade ou da obrigação, mas de algo que nos leva a celebrar. Por que eu estou aqui nesta noite? Não é para um encontro religioso, eu estou aqui para celebrar ao Senhor, por agradecer, por entender aquilo que Ele fez na minha vida e na minha família. Eu estou aqui porque eu amo ao Senhor Jesus. Amém? E eu amo servir a Deus. Amém? E isso não me eu amo estar com você, é uma das razões de eu estar aqui também. Eu amo estar com vocês. Isso nos deve fazer, né, com que a gente esteja celebrando, né, e obedecendo. Terceira coisa, eu estou me estendendo, mas vamos lá. Terceira coisa que Mateus fez, que a gente tem que fazer, é entregar-se. Desculpe, Zaqueu. Está no livro de... Nem de Mateus está, né? Está no livro de Lucas. Obrigado. Né? Eu lembro quando eu era seminarista, né? Tinha umas tirinhas de piada, né? No jornalzinho lá da igreja. A piadinha era assim, tinha uma figura de um pregador, né? Um pregador falando, né? Assim, a figura de um pregador, e no quadrinho estava assim: e Herodes estava em cima da árvore, e Jesus passou e falou: Herodes. Aí alguém cutucou o cara e falou assim: é Zaqueu. Aí o cara parou e falou assim: e Jesus disse: Herodes, saia daí que esse lugar é de Zaqueu. Né? Eu estou igual esse cara, né? Mas o que Mateus está fazendo esse negócio? Né? Então, Zaqueu, quando ele escutou o chamado do Senhor, quando ele obedeceu, ele desceu ali onde estava o Senhor, o que ele fez? Ele se entregou. Ele se rendeu. E para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, para que a gente possa conhecer Jesus de perto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar o nosso coração, tem que entregar a nossa vida a Ele, porque a nossa vida é dele, Ele nos comprou. Zaqueu, ele dispõe aquilo que ele considerava até aquele momento a coisa mais importante. Até aquele momento, Zaqueu entregou diante do Senhor aquilo que ele considerava a coisa mais importante, que era a grana. Para Zaqueu, naquele momento, era o dinheiro. E ele falou: Senhor, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Caramba! E ele falou: e se eu extorqui, ou se eu dei uma volta em alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. E Jesus olhou para aquele homem e falou: hoje teve salvação nessa casa. E não é por causa do dinheiro, é por causa da prioridade. Para muita gente, dinheiro é legal, mas não é importante.
ou não é algo principal, às vezes é um vício. E eu olho para mim, né? Olho para a minha vida. Eu decidi parar de beber, eu olho hoje e falo assim, mas como que o Espírito Santo trabalhou na minha vida? Algumas pessoas já escutaram isso. Eu estava conversando com o Mauro, que trabalhava comigo, e ele me contou a história lá dos servos de Davi que foram buscar água no poço de Belém. E quando Davi suspira pela água, falando, olha, que vontade de beber a água que está lá no poço de Belém. Davi era rei. E aí os soldados de Davi passaram pelo inimigo, pegaram lá um pouco d'água e trouxeram para Davi, entregaram aqui, rei, a água lá do poço que você queria beber. Ele olhou aquela água e falou, olha, eu não sou digno de tomar dessa água, porque ela tem preço de sangue, ou seja, meus soldados poderiam ter morrido. E sabe o que Davi fez? Ele derramou a água ao Senhor, e ofereceu ao Senhor aquela água, como oferta a Deus. E para mim, naquele momento, o Espírito Santo ministrou, para de beber, você está destruindo a sua família. E eu olhei para o Mauro e falei assim, Davi fez isso? Ele falou, fez. E eu falei, então também eu vou ofertar algo ao Senhor. Eu vou parar de beber. Muita gente riu. Ah, você está doido. Eu falei, eu vou parar de beber. Todo dia, 10h30 da manhã, todo dia, menos segunda-feira, né? Que eu não bebia segunda-feira. Porque não era alcoólatra. Segunda-feira, não. Né? Mas de terça a domingo, trabalhando. Quando eu pegava 6 horas da manhã na empresa, lá em São Paulo, o nosso almoço era 10 horas. 10h30 não, 10 horas. 10 horas a gente saía e ia tomar uma. Todo dia, menos segunda. A gente ia tomar uma lá no bar do Zé, que era na frente. Aí um pedia 2 cervejas, outro 2, eu bebia um quentinho e ia almoçar. Naquele dia, eu fui com a galera. Quando eu cheguei lá do outro lado da rua, lá no bar do Zé, o pessoal, ô Zé, me vê uma cerveja. Eu falei, eu também quero, um Guaraná. O pessoal olhou para minha cara e falou, você está de brincadeira. Eu falei, gente, parei de beber. Foi um riso. E alguém que não conhecia o Senhor profetizou sobre a minha vida, dizendo, você vai ser crente igual o Mauro. Eu falei, amém, eu vou mesmo. Eu entreguei naquele momento algo que era o mais importante para mim. E houve salvação na minha casa. Um mês depois eu encontrei com meu tio, que foi lá e pregou a palavra para a gente. Né? Que eu fui ouvir lá o som dos malucos, que eu gostava, entreguei meu coração para Jesus e a minha vida, a minha família foi transformada. Zaqueu, ele desceu daquela árvore e entregou aquilo que era mais importante para ele naquele momento. E o Senhor Jesus falou, olha, houve salvação nesta casa. Queridos, e nós? O que a gente precisa ainda entregar para Jesus? O que tem estabelecido uma barreira entre a nossa vida e o encontro de verdade com Jesus? Eu achava que Jesus ia roubar a minha vida, que eu não ia mais poder fazer isso ou aquilo. Muito pelo contrário, eu fui liberto. Eu estava preso e não sabia. Eu fui livre naquele momento. E como é bom ser livre. Tudo é transformado. Eu falo com algumas pessoas, né, eu dou risada, que quando eu chegava segunda-feira na empresa, que de terça a sábado era no bar do Zé, até a hora do almoço, depois eu ia para o bar do Mé, né, que era o amigo que eu tinha. E a pastora junto. Eu te entrego também. Né? Na época a gente não conhecia Jesus.
Não, ele não era cachaceira, não. Né? Só eu era. E... enfim... E aí eu chegava segunda-feira na empresa, 6 horas da manhã, e eu ia beber água, uma água com gosto ruim. E eu olhava para a tubulação e falava assim, essa tubulação está tudo estragada, está tudo enferrujado por dentro. Olha o gosto dessa água. E tinha filtro, hein? Olha o gosto dessa água. Está tudo ruim. E reclamava, brigava, falava com o pessoal da CIPA. Ó, vocês não estão vendo esse negócio, não, esse filtro aí, não está nada, a água está ruim. Aí eu parei de beber, passou em 6 meses. Aí eu chego segunda-feira de manhã, vou beber água, um gosto completamente diferente. Aí o Espírito Santo me fez lembrar, que água gostosa. Aí eu olhei para a tubulação, falei que rapaz, que estava ruim era eu mesmo, porque a tubulação não foi trocada, né? A manutenção do filtro era a mesma. Eu falei, Jesus, obrigado por mudar a minha vida, assim, em coisas simples, queridos. Sabe? Então, o que eu quero encerrar esse bate-papo nosso aqui? O Senhor, Ele quer nos chamar a um relacionamento mais próximo, quer nos trazer uma vida genuína, uma vida verdadeira, não uma vida religiosa, uma vida de relacionamento com Ele, sabe? E a gente precisa se despojar de algumas coisas que são próprias da nossa carnalidade. Vamos permitir que o Senhor trabalhe em nós, assim como Ele fez com Zaqueu, de uma maneira tão simples. A gente não vê nenhuma papagaiada aqui, a não ser do Zaqueu subir ali na árvore, mas foi entre ele e Deus. Né? Talvez você precise subir na árvore que tem ali na tua vida, não sei o que, para que você veja de uma maneira diferente. Faça isso. E a gente vai experimentar cada dia a proximidade do Senhor, a proximidade de Jesus, o agir de Deus na nossa vida. E isso não para. Eu preciso disso todos os dias. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Você que pode. Gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo teu cuidado. Ninguém nos ama como o Senhor ama. Ninguém sonda o nosso coração como o Senhor faz. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. A nossa vida está completamente exposta ao Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Eu quero orar não somente por meus irmãos, eu quero orar por cada um de nós aqui nesta noite. Que o Senhor mova em nosso coração a cada dia. Que o teu Espírito Santo esteja nos sacudindo, se necessário for, para que possamos crescer ou desenvolver um relacionamento próximo, íntimo contigo, Senhor Jesus. Não há outro caminho que nos leve à eternidade com Deus senão o Senhor. E nesta noite eu quero orar por cada um de nós, pedimos que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor a cada dia possa cuidar de nós. Nós queremos estar pertinho de Ti, Jesus. Nos ajuda. Queremos nos momentos difíceis ter a intimidade de deitar no Teu colo. De sentir o Seu cheiro, Jesus. A religião não pode nos oferecer isso. Mas o Senhor pode. E é a Ti que nós oramos nesta noite. Em o nome de Jesus.